Você já sabe que a Justiça Eleitoral ela mandou censurar o Pablo Marçal. Mas será que você lembra da longa lista de pessoas que foram e ainda estão sendo censuradas pelo regime de tirania do Alexandre de Moraes? São várias e várias e várias pessoas. O Luciano Hang, o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, a ex-juíza Ludmila Lins Grilo, o Monarque e por aí vai. Você lembra de mais alguém aí de cabeça que eu não mencionei aqui? Então me conta aí nos comentários, a gente quer ver. E para vocês terem uma ideia, o Luciano Hang, segundo o levantamento da Gazeta do Povo, está exatamente há 2 anos, gente, 2 anos, sem redes sociais, porque todos os perfis dele estão bloqueados por causa daquela matéria do Metrópolis, do jornalista Guilherme Amado, que publicou conversas fechadas de um grupo de WhatsApp, de um grupo de empresários bolsonaristas, em que alguns deles diziam que eles preferiam um golpe do que ter de volta Lula ao poder. Estavam manifestando preferência, não estavam incitando crime, não estavam praticando nenhum tipo de crime. Aí, o ministro Alexandre de Moraes colocou todo mundo no inquérito das fake news, fez busca e apreensão contra eles, bloqueios de bens, quebra de sigilo fiscal e bancário e, além disso, bloqueou as redes sociais deles. Enfim, ele tocou terror em cima de todo mundo e no final deu no quê? Em nada. Porque a Procuradoria-Geral da República se recusou a denunciar algo que não era crime. Não denunciou qualquer uma dessas pessoas porque simplesmente não existia nenhum crime. Como a gente tinha dito desde o início, e era evidente para todo mundo que conhece o mínimo de direito penal. Se você olhasse os diálogos, as conversas, as mensagens, olhasse o Código Penal, não encaixava em nada. Eu não estou dizendo aqui que não tinha prova do crime ou que não tinha prova insuficiente do crime. Não. O que eu estou dizendo é que aquilo que eles fizeram simplesmente não era crime. O próprio ministro Alexandre de Moraes ele arquivou o caso e ele teve que reconhecer que não existia nenhum tipo de crime ali. Agora, coitado do Luciano Hang, porque como a Gazeta confirmou que o jornalista Guilherme Amado, que foi quem divulgou as conversas, não tinha sequer uma fala ou uma mensagem do Luciano Hang favorável a um possível golpe de Estado no Brasil. Ele não tinha falado nada disso que embasou todos os bloqueios, inclusive das redes sociais dele. Então, o Luciano Hang simplesmente, o que aconteceu com ele? Ah, ele caiu no balaio da democracia do Alexandre de Moraes. E depois disso, o que aconteceu? O Luciano Hang, então, teve as suas redes sociais devolvidas? Ou então ele teve algum tipo de reparação, indenização por danos pelo abuso que ele sofreu? Ele conseguiu alguma reparação da União Federal por conta das ilegalidades ou morais? Não. Ele simplesmente está sem redes sociais até hoje, como se ele não fosse um cidadão brasileiro, como se ele não tivesse direitos, ou como se ele fosse um cidadão de segunda classe, só porque ele é bolsonarista. No Brasil hoje tem os cidadãos e o ministro Alexandre Moraes classifica cidadãos bolsonaristas. Cidadãos bolsonaristas. Bolsonarista, lugar deles para o Alexandre de Moraes é na cadeia, é sem direitos, sofrendo buscas e apreensões, bloqueios patrimoniais e por aí vai. O lugar deles é sendo alvo de censura, selecionados a dedo, escolhidos, viram alvos, com alvos nas costas, andam por aí. Além das conversas que geraram as buscas terem acontecido num aplicativo privado de mensagens, que é o WhatsApp, e foram depois divulgados pela imprensa, a gente não tem nenhuma evidência ou prova, nem na representação da Polícia Federal e nem na decisão do Alexandre de Moraes sobre o Luciano Hang ou os outros empresários terem feito publicações ilícitas nas suas redes sociais. Ou seja, nada ali que veio à tona era crime e não tem nada que indique que eles tenham usado as redes sociais para praticar crime. Vamos fazer a separação aqui, olha. Se tivesse algum crime ali no WhatsApp, a pessoa que fosse investigada, punida pelos crimes realizados no WhatsApp. Agora, o que raios que isso tem a ver com as redes sociais deles? Nada! Ainda que tivesse alguma coisa errado. Mas, como a gente disse, não tinha nada errado nessas mensagens trocadas no WhatsApp. Então, menos relação ainda tem com as redes sociais, quando não tem nenhuma evidência de que eles fizeram nada de errado nas redes sociais também. Como que alguém simplesmente perde as suas redes sociais, mesmo não tendo publicado nada ilícito? Isso tudo tem um nome. Isso se chama censura prévia, isso se chama perseguição. A nossa lei não autoriza a derrubada de perfis e contas sociais inteiras, mas apenas do conteúdo,
do post considerado eventualmente ilícito, que nesse caso nem tem. Mas quando tem, é só o post ilícito que pode ser removido. Porque o judiciário, ele não pode, por conta de um conteúdo, considerar todas as postagens da pessoa, de repente, num passe de mágicas, como se fossem ilícitas. E ele nem pode presumir que as publicações futuras, que vão ser feitas ainda pela pessoa, ainda vão ser criminosas, vão ser ilícitas. Ele não pode presumir isso. Tirar todas as redes sociais de alguém equivale a um assassinato. Só que não é um assassinato da pessoa física, é um assassinato da pessoa digital, da persona digital daquela pessoa, que é aquele avatar dela nas redes sociais, por onde ela exerce hoje o grosso, toda a densidade do direito dela à livre expressão. É onde ela conversa com as pessoas, é onde ela faz amizades, é onde ela se conecta com o seu público, é onde ela troca ideias, debate, trabalha, discute, ao mesmo tempo com milhares, milhões de pessoas. Enfim, é a nossa praça pública atual. E isso foi exatamente o que aconteceu agora também com o Pablo Marçal, que teve todas as suas redes derrubadas, inteiras, porque ele foi acusado de pagar seus seguidores para fazerem cortes dos seus vídeos. Mas veja aqui o pulo do gato. As contas que foram bloqueadas sequer são as contas usadas para esse tipo de monetização, que eram contas de terceiros. O que mostra como essa decisão da Justiça Eleitoral é ruim, é pouco sofisticada, é autoritária. E o juiz, de forma liminar ainda por cima, ele mandou bloquear todas as redes de um candidato até o fim das eleições. As redes que o Pablo Marçal passou anos construindo para alcançar um patrimônio de quase 20 milhões de seguidores, desaparecidas de um dia para a noite por conta de uma canetada da justiça, que fez isso em pleno processo eleitoral, quando as redes sociais são o principal meio de qualquer candidato de se comunicar com seus eleitores, ainda mais o Pablo Marçal, que não vai ter tempo de TV. Aí vejam o nível que chegou o Poder Judiciário brasileiro. Um advogado e professor de direito eleitoral, que eu não vou mencionar o nome aqui, ele foi lá no UOL, de esquerda, para dizer que a decisão da Justiça Eleitoral de proibir as redes sociais do Marçal é, abre aspas, impecável, porque não proíbe ele de se comunicar pelas redes e de criar novos perfis. Gente, isso aqui é simplesmente um raciocínio de quinta série, é um raciocínio infantilizado. O que, que é isso? Um advogado e professor de direito eleitoral falar uma estupidez dessas. Ele foi logo rebatido pelo advogado, aí sim, alguém que entende de rede social, o André Marsiglia. Esse sim, um advogado constitucionalista, especialista em liberdade de expressão. E o André demoliu o argumento desse professor de direito eleitoral com poucas frases. Veja só o que ele disse aí na sua tela. Vamos colocar para você. Abre aspas aí, o que o André Marsiglia disse. Seguindo o raciocínio do advogado, se um juiz proibir um jornalista de publicar no jornal em que trabalha, aí não é censura, porque ele ainda pode seguir se comunicando por outros jornais. Então, se o juiz mandar fechar o jornal, aí também não é censura, então? Porque o dono pode abrir um novo? Perfeito, André. A ironia do André está perfeitamente colocada aqui. É claro que é censura. Vamos fazer um teste? E se a gente fizesse o contrário? Por conta dessa opinião idiota do advogado, vamos tirar a OAB dele? Que tal? Afinal de contas, ele falou alguma coisa idiota, vamos tirar toda a possibilidade dele falar outras coisas idiotas no futuro. É parecido o que o juiz fez com as contas do Pablo Marçal. Se houver alguma ilegalidade específica, aí ele derruba a conta social inteira, mata a pessoa digital? Ou então, por conta de uma decisão errada de um juiz, que tal a gente tirar o cargo do juiz? É algo parecido com o que o juiz fez com o outro. Pimenta no olho dos outros é refresco. Mas se a gente talvez aplicasse essa mesma raciocínio, essa mesma lógica para o juiz, talvez assim o judiciário aprendesse a respeitar o direito dos outros. Gente, com professores de direito eleitoral fazendo comentários tão ridículos como aquele que chamou a decisão de censurar as redes do Marçal de impecável, é de surpreender que a nossa justiça eleitoral esteja censurando as pessoas? Ou será que a inspiração veio do Alexandre de Moraes? Será que é um mau exemplo que está vindo de cima? Conta pra gente o que você acha aí nos comentários.